Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para a prestação de contas do vereador bauruense, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Nosso convidado hoje, o vereador José Roberto Segala, do DEM. Vereador, obrigado pela presença, seja mais uma vez bem-vindo aqui aos nossos estúdios. É sempre um prazer, porque você já disse, é nosso dever prestar contas. Então, toda vez que tivermos essa oportunidade, estaremos aqui, Lidiane. Bom, nós gravamos essa entrevista numa semana cheia aqui na Câmara de Bauru, além dos trabalhos da sessão ordinária, 5 audiências públicas sobre temas variados. Uma delas, a audiência para a prestação de contas, né, das pastas, secretarias, autarquias do Executivo Municipal. E o senhor fez um posicionamento, se posicionou aí durante os trabalhos sobre o formato em que essas audiências públicas são realizadas. Espaço para muita prestação de contas envolvendo números, questões muito técnicas, mas pouco se é explicado. Qual seria a melhor forma, então, de se realizar esse tipo de prestação de contas? As audiências públicas são absolutamente necessárias, não só por lei, mas porque também é a maneira de se permitir que a sociedade interaja com a Câmara, traga o seu posicionamento para nosso conhecimento. É óbvio que cada vereador, com seus contatos, tem um conhecimento do que acontece na comunidade. Mas quando a própria comunidade pode trazer a sua manifestação, a gente deve receber isso com especial atenção. Então, essa administração do vereador Sandro Bussola tem sido marcada de uma maneira positiva com a realização de um número bastante elevado de audiências públicas. Isso é ótimo. O problema é que é preciso encontrar um formato para algumas dessas audiências que façam com que ela tenha um proveito maior. Hoje, por exemplo, foi um exemplo. Então, hoje, diversos órgãos municipais, Endub, Coab, DAI, vieram aqui para prestar contas do que ocorreu no ano passado, os 3 quadrimestres do ano passado, e apresentaram as contas contabilmente. Então, aquela linguagem de contabilidade, dizendo quanto se gastou em cada rubrica, quanto se faturou em cada rubrica, né? Então, é uma projeção de uma quantidade enorme de números. E, muitas vezes, a pessoa que está apresentando se limita a ler os números para nós. Olha, o orçamento do ano passado, na área de receitas ativas, apresentou um total de 6.584.000. Isso não estamos lendo. Isso a gente recebe por escrito. Ele precisa explicar o que é que está embutido dentro de receitas ativas. Então, nós conversávamos aqui em off, eu estava dizendo a você, de repente aparece lá uma despesa geral da ordem de R$453 mil. O que está na despesa geral? Se você perguntar para ele, ele vai dizer, tá, isso, tá aquilo, mas quanto é do isso e quanto é do aquilo? Por que eu preciso saber isso? Porque é a forma de interagir com eles. Fala, você não gastou demais nisso aí, não? Não dava para fazer uma economia nisso? Se você não tivesse comprado tal coisa, você não conseguiria fazer o mesmo trabalho com menos despesa? Para que o vereador quer conhecer como é que esses órgãos estão funcionando? Para poder intervir e tentar ajudar a otimizar, a fazer com que não haja prejuízos, a fazer com que a arrecadação melhore para poder haver mais investimentos. Mas se esses números não forem apresentados para nós com as devidas informações, essa linguagem técnica de contabilidade não resolve nada, né? Porque são rubricas em cheio, não é? Que abrigam uma série de coisas dentro delas, que a gente desconhece. Hoje, por exemplo, estava questionando a despesa com cemitério, 600 e tantos mil com cemitério. Mas o que está incluído nisso? Está incluída a distribuição de caixões, está incluída a realização de velórios, está incluindo a construção de túmulos sociais para as pessoas que não têm recursos, está incluída a vigilância. E se estiver incluído, quanto de cada coisa? Então é tanto de caixão. Puxa, será que a gente não consegue trabalhar com as fábricas aí para conseguir um caixão que atenda a necessidade e que custe um pouco menos? Se nós não interagirmos, nós não vamos ter por que fazer esse tipo de fiscalização. Então, é nesse sentido que eu proponho um novo formato para esse tipo de audiência, por exemplo. O que o senhor destacaria das informações apresentadas nesse primeiro dia de prestação de contas? Então, nós tivemos aí, o DAI, por exemplo, apresentou as contas porque falou depois do que eu observei, e aí o presidente foi mais objetivo
esclareceu com mais precisão alguns desses pontos. Então, ela preencheu um pouco mais o nosso conhecimento, digamos assim, né? Mas tanto a Coab quanto a Endurbe, e principalmente a Endurbe, nós não conseguimos um resultado prático que possa sinalizar providências que a gente venha tomar no futuro. Então, só para explicar melhor e especificar, a Endurbe apresentou uma despesa de mais de R$1 milhão com o Aeroclube de Bauru. Cortar grama do Aeroclube, fazer a vigilância do Aeroclube, ter segurança no Aeroclube. Mas espera aí, o Aeroclube funciona lá há mais de 80 anos. O Aeroclube usa aquele espaço há mais de 80 anos. O conhecimento do Aeroclube, a expertise do Aeroclube é extraordinariamente maior do que a Endurbe, que nunca lidou com isso, que assumiu o Aeroclube há pouquíssimo tempo. Então a pergunta, por exemplo, por que não fazer um contrato com o Aeroclube sem entrar na discussão sobre a propriedade? Porque a discussão sobre a propriedade da área está em juízo. A prefeitura acha que a área é dela e o Aeroclube entende que a área é deles. Isso está em juízo. Não entra nessa discussão. Simplesmente faz um acordo com o Aeroclube para que ele assuma a administração do Aeroclube. Porque aí ele pode faturar. Está previsto, por exemplo, uma festa noturna que vai ter agora no Aeroclube. É só abrir os jornais que você vai ver os convites, né? Então é um modo do Aeroclube faturar um dinheiro, ajudar na escola de formação de pilotos. Nós já fomos a capital nacional do voo à vela, precisamos investir, mas eles precisam de recurso. Então eles fariam os recursos e assumiriam as despesas. E a Endurbe se livra de gastar R$1 milhão. Para que a gente possa entrar nessa discussão é que nós precisamos dessa informação, entende? O que você está gastando nisso aí? Será que a gente não conseguiria uma administração mais eficaz disso aí se a gente pensasse assim, pensasse assado? Então é nesse sentido que eu ainda entendo que deveria ser diferente essa prestação de contas. E por falar em prestação de contas da Endurbe, né, e formas de você realizar o mesmo serviço, mas com despesas mais baixas, também repercutiu na audiência pública aqui na Câmara, nessa semana, a informação de que a Endurbe estaria cogitando a locação dos caminhões de coleta, né, por conta aí do custo, do alto custo de manutenção dos veículos. Então, foi uma das observações que eu fiz na reunião de hoje, porque foi apresentado que há uma despesa com a manutenção dos caminhões que é muito elevada, porque os caminhões já são muito antigos e com isso quebram muito. Se fala em mais de 10 caminhões parados por motor fundido. E aí a imprensa está divulgando que o presidente da Endurbe deu uma entrevista dizendo que está cogitando da possibilidade de terceirizar esse serviço alugando caminhões. Então a empresa forneceria caminhões mais modernos, a Endurbe prestaria um serviço melhor, por óbvio, porque os caminhões não quebrando fica mais eficiente o trabalho de coleta, não ficam bairros desassistidos nem nada. Então, primeiro, é óbvio que isso é muito bom, mas tem duas perguntas aí que precisam ser feitas. A primeira é a seguinte: por que está se pensando nisso só agora? Nós já estamos no 2º ano da administração e a Endurbe não foi criada ano passado. A Endurbe já tem muitos anos de funcionamento. Então, há muitos anos se sabe que essa despesa é elevada por conta dessa frota estar muito antiga. Assim que essa administração assumiu, já deveria ter cuidado disso. E quem sabe hoje nós já estivéssemos trabalhando com caminhões alugados e diminuindo sensivelmente a despesa com manutenção. Então essa é a primeira observação. Demoraram muito tempo e o que é pior, estão anunciando que estão pensando. Então ainda vai ter mais um tempo pela frente para eventualmente fazer isso, enquanto isso a despesa com a manutenção pesada está aumentando. A segunda pergunta, e fundamental, é a seguinte: ora, se a manutenção da frota é alta e eu contrato uma empresa que vai colocar caminhões novos aqui, esses caminhões novos, com o uso, vão acabar tendo uma manutenção alta. Como é que a empresa que aluga os caminhões administra isso? Porque ela substitui a frota, ela não deixa ficar com frota antiga. Então observe o seguinte, vamos imaginar
que você tenha um táxi, Lidiane. Você faz corridas de táxi, você tem um carro novo, comprou um carro novo, porque precisa para atender o cliente, o seu carro não pode ficar parado, se você ficar 15 dias com o carro na oficina, você não fatura. Então você precisa ter um carro novo, em ordem, para você atender os seus clientes. Você faz uma corrida, recebe R$50, você gasta os R$50. Faz outra corrida, recebe R$30, gasta os R$30. E assim por diante. Depois de 2 ou 3 anos, o seu carro está muito rodado, já começa a apresentar problemas, você tem que trocá-lo. Cadê o dinheiro para você trocar? Ah, não tenho dinheiro. Por quê? Porque você não poupou daquilo que você recebeu uma quantia necessária para que quando fosse preciso a substituição, você tivesse dinheiro para fazê-lo. Então, é previdente você toda vez separar uma verba para que no momento em que houver a necessidade de renovação da frota, você tenha dinheiro em caixa para fazer isso. A Endurbe não faz isso. Não fazendo isso, o que acontece? Não tem dinheiro para comprar. Não tem dinheiro para comprar, continua usando o veículo velho. O veículo velho dá uma manutenção elevada, um gasto alto, que provavelmente, se você conseguisse economizar, daria para comprar um veículo novo. É isso que faz a empresa que vai terceirizar o serviço. A empresa que vai alugar os caminhões é mais inteligente do que a Endurbe. Porque ela não vai ter esse tipo de problema. Ela vai trabalhar desse jeito que eu estou falando para você. Ela vai estar sempre renovando de tempo em tempo a frota dela, para evitar essa manutenção cara. Por que a Endurbe não pode ter essa inteligência, né? Essas são as cobranças que a gente faz aqui. Vereador José Roberto Segala falando conosco aqui, mudando um pouquinho de assunto agora para a ocupação urbana, porque se cobra muito do prefeito Clodoaldo Gazeta o tão prometido, inclusive em período de campanha, destravamento da cidade. Sim. E as mudanças nas regras de ocupação urbana fazem parte, em tese, desse projeto. A secretária de Planejamento, a Letícia, esteve aqui na Câmara, no intervalo regimental da sessão dessa segunda-feira, conversou com os vereadores e apresentou aí superficialmente algumas das propostas que devem ser encaminhadas à Câmara nos próximos meses. A primeira delas diz relação à questão da classificação das ICs, que são as zonas de indústria, comércio e serviços. 5 audiências públicas estão sendo realizadas, a última nessa semana, aqui uma delas, né, inclusive a dessa semana aqui no plenário da Câmara. O que é que muda na cidade com a classificação, com a nova classificação dessas ICs aqui em Bauru, doutor Segala? Muda bastante, é fundamental isso. E o meu partido, Democratas, o DEM, ele apoiou o prefeito. E com isso nós temos o direito, já que o apoiamos e estamos tentando ajudá-lo a fazer uma boa administração, de cobrar essas providências porque elas foram promessa de campanha. Então a primeira queixa que a gente faz é a demora. Nós já estamos entrando no 2º ano do mandato, tá certo? E ainda estamos trabalhando para que esses projetos de lei venham para a Câmara. Nem vieram ainda. Ainda estamos realizando audiências, tem mais um tempo pela frente. Ou seja, a hora que formos eventualmente aprovar isso, já estaremos no meio deste ano. Perdemos 1 ano e meio. Isso deveria ter sido feito há mais tempo, tá certo? Agora, as ICs, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Aquela região onde está instalado o Alphaville, é uma região nobre da cidade, é Zona Sul. O metro quadrado de terreno ali custa mais de R$1.000. O Alphaville é um empreendimento nobre, que valoriza a cidade de Bauru, com as construções caras que tem ali e tudo mais. Pois bem, o Alphaville sofreu um travamento, ficou quase 1 ano parado depois de construído, porque ali é zona de indústria, comércio e serviço, tá certo? Pela nossa atual legislação. Isso foi motivo de uma ação. Aqui em Bauru, o promotor conseguiu paralisar a Alphaville e lá em São Paulo, no Tribunal de Justiça, conseguimos que o tribunal decidisse que Alphaville, como já estava, poderia ficar, mas outro empreendimento não poderia ser feito ali, porque ali é zona de indústria, comércio e serviço. Aí eu lhe pergunto, como nós vamos colocar a indústria ali, do lado de Alphaville, a R$1.100 um metro quadrado? Não tem nenhuma indústria que vá para lá. Ali é local para loteamentos do mesmo padrão. Então, se nós não tirarmos aquela região das ICs,
nós travamos a cidade, não há mais para onde construir um empreendimento que atraia pessoas que tenham recursos, empresários que vão investir na cidade de Bauru. Então, é preciso destravar a cidade. E as ICs dão uma direção nesse sentido. Então, é preciso revisionar. Sabe por quê, Lidiane? A gente precisa dizer isso. Isso é necessário que se diga. Quando essas coisas foram feitas, APAs, ZICs, foram feitas sem critério. Na época em que foram feitas aqui na Câmara, alguns vereadores se limitaram a desenhar, a passar um lápis onde eles achavam que deveria ser, sem que existisse nenhum estudo que pudesse dizer se isto era realmente o ideal ou não. Então, o mapa das APAs, por exemplo, é um desenho. Não há nenhum estudo que diga que precisa realmente, esse cantinho precisa realmente. Agora que nós estamos falando em fazer planos de manejo para as APAs, para descobrir se verdadeiramente precisa ou não. Mas quanto tempo não se pôde fazer nada porque é a APA? Uma das minhas bandeiras aqui é ajudar alguns bairros periféricos que têm extrema necessidade. Nós estamos trabalhando, inclusive, para legalizar o Vale do Igapó. Existe um bairro aqui em Bauru, por exemplo, que certamente foi visitado pelo prefeito quando fez campanha. Mas precisa agora receber a atenção dele, não é só na hora em que vai pedir voto. O prefeito precisa ir lá agora e tentar ajudar aquelas pessoas. É o Jardim Manchester, por exemplo. Não se pode fazer nada porque não se consegue nem definir se ele está em área de APA ou não está em área de APA. Ali não tem nada, tem um monte de gente que mora ali, não tem água, não tem esgoto, não tem asfalto, não tem nada na cidade. E, evidentemente, isso não pode continuar assim, isso precisa receber uma atenção especial. Mas, para isso, nós precisamos dessas leis que vão mexer nessas coisas que foram feitas de qualquer maneira, sem critério, sem uma base científica, sem um estudo técnico. Né? Então está mais do que na hora dessas coisas existirem. Estão demorando para vir para a Câmara. Por exemplo, a secretária de Planejamento disse também na segunda-feira que deve enviar projetos na tentativa de expandir a cidade nos eixos norte e sul. Sim. Como deve ficar, na opinião do senhor, esse novo desenho aí do perímetro urbano? Então, os critérios para que ele seja... O perímetro urbano precisa ser devidamente expandido, porque o município de Bauru é um município de área restrita. Para você ter uma ideia, Agudos, nosso vizinho, tem 1/3 a mais de área do que Bauru. Nós já estamos batendo no nosso vizinho Piratininga, já estamos encostando com loteamentos e obras ali na divisa com Piratininga. Estamos chegando na divisa com Agudos também. Então, se nós não fizermos um trabalho de poder expandir, reter isso como área rural, por exemplo, o que nós vamos começar a assistir é esses empreendimentos serem instalados nos vizinhos, porque os vizinhos não têm essa restrição. Eu dou um exemplo para você. Não é? Há um bairro sendo construído, um loteamento sendo construído, na divisa entre Bauru e Piratininga, em Piratininga, porque em Bauru ele não conseguia fazer. Então ele atravessa a divisa e faz um loteamento. Mas quem vai morar um loteamento de padrão alto? Quem vai morar lá? Bauruenses. Bauruenses é que vão ter quantidade de gente suficiente para comprar uma quantidade grande de casas ali. Só que isso vai estar pagando IPTU para Piratininga. Se nós não cuidarmos de fazer com que a nossa a área urbana, né, atenda às nossas necessidades, deixarmos ainda como área rural, nós vamos ter grande problema de expansão na nossa cidade. Esse destravamento também precisa ser feito com urgência. Foi emperrada também a lei das calçadas e foi um assunto que o senhor sempre trabalhou muito aqui ao longo dos mandatos na Câmara, fotografou, né, vários problemas aí de passeios públicos irregulares. Olha, modestissimamente à parte, a lei das calçadas está muito boa. Claro que ela ainda carece de algum aperfeiçoamento, até porque depois dela ter vigorado um certo tempinho, a gente já descobriu algumas falhazinhas, ninguém é perfeito. Mas na sua essência, não é uma lei extensa, grande, com muitos artigos, na sua essência ela está muito boa. Aí
o Tribunal de Justiça, numa ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que era inconstitucional porque não tinha passado por audiências públicas e declarou a lei inconstitucional. Ora, se a lei já está pronta e só falta audiência pública, a partir do dia seguinte em que essa notícia chegou aqui, o que a gente tinha que ter feito? Audiência pública. De cara, não tem mais que se preocupar, o projeto de lei já está pronto. A gente podia, inclusive, ir aperfeiçoando ele ao longo das audiências públicas. Mas não, o município ficou parado e agora está falando em fazer as audiências. Mas nesses meses todos em que o tribunal declarou a lei inconstitucional, nós estamos sem lei das calçadas. O que significa que qualquer um pode fazer o que bem entender. Então eu saí fotografando, mostrando isso, mostrando quanta coisa está se fazendo de irregular pela lei, porque não tem lei. As pessoas estão abusando, botando o que pode na calçada, mercadoria, objetos de ordem geral. Agora mostrei um monte de fotografias dessas cabines de segurança colocadas na calçada, e Bauru tem características de ter calçadas muito estreitas, não são largas as nossas calçadas. Você coloca uma cabine de segurança ali, diminui mais ainda a calçada. Eu tenho fotografias em que a cabine está colocada a 30 ou 40 centímetros de uma árvore, então não passa nada, não passa nem uma pessoa a pé, quanto mais um cadeirante por ali. Como é que o sujeito coloca um negócio desse? Está sem lei. Então, urge que esse projeto de lei venha para a Câmara, até porque ele já está pronto. A gente aperfeiçoa o que precisa ser aperfeiçoado, mas tem que correr com isso para acabar com a bagunça que está ocorrendo. Veículos estacionados em cima da calçada, o comerciante, por exemplo, pega uma casa antiga, derruba o muro, não é? E faz um recuo com estacionamento. Só que o jardim da casa antiga tinha 2,5 metros. Não tem carro com 2,5 metros aqui, o carro vai ter 3, 4 metros. Resultado, o carro vai ficar mais na calçada do que dentro do imóvel. E a calçada foi feita para o pedestre, não foi feita para o veículo. O veículo é a rua. Então, se ele não tem área dentro do estabelecimento dele para comportar um automóvel, ele não pode ter entrada para o automóvel ali. É isso que a gente precisa fazer com a lei. Mas eu repito também uma coisa que tenho dito com insistência. Não adianta a lei, por mais perfeita que ela venha a ser, se não houver fiscalização. E fiscalização é o nosso calcanhar de Aquiles. Funciona muito mal. Não por culpa dos fiscais, por culpa da estrutura. Os nossos fiscais, por exemplo, não sei se você sabe, esses que fiscalizam as obras, eles vão para a CEPLAN de manhã, assinam o ponto, vão para o ponto de ônibus, espera meia hora para chegar o ônibus, viaja mais meia hora de ônibus para ir até o local onde eles vão fiscalizar. Se eles encontram uma irregularidade lá, eles não têm informação do cadastro, não sabem o nome da pessoa para deixar uma notificação, tem que pegar um ônibus, voltar para a CEPLAN, verificar o nome da pessoa no cadastro, porque eles não têm um comunicador, se estiver em telefone é particular. Nós não damos um telefoninho para ele, por mais simples que seja, um walkie-talkie que seja, nada. Não damos uma motocicleta para essas pessoas. Eles ficam dependendo de ônibus. Como é que podem fazer o serviço? O serviço fica extremamente limitado, não é? Então, precisa modernizar isso, precisa ter programas de computação, Deus do céu, estamos aqui no século XXI, né? Não é possível que a gente ainda esteja tão atrasado em matéria de desenvolvimento. Vereador, só para a gente fechar a entrevista, o DEM tem sido questionado a respeito dos posicionamentos mais firmes na tribuna do senhor e da vereadora Chiara Ranieri, até por conta aí da aliança no período de campanha com a coligação do prefeito Clodoaldo Gazeta. Como é que vocês recebem essas críticas? Lidiane, é fácil de explicar. Tanto eu quanto a vereadora Chiara Ranieri, nós temos uma personalidade só, nós temos um comportamento só, não é? Nós somos extremamente previsíveis porque nós exteriorizamos sempre aquilo que nós pensamos, não é? Então ninguém nos desconhece, já sabe como nós vamos atuar por conta do que já estamos falando e fazendo. Então, como nós apoiamos o prefeito, nós queremos que o prefeito consiga fazer da cidade de Bauru aquilo que ele disse que faria. E nós queremos ajudá-lo. Então, o nosso trabalho não é o de crítica pela crítica.
O nosso trabalho é de apontar para ele os problemas, para que ele tenha a oportunidade de corrigir os problemas. E mais do que isso, nós estamos apontando também as soluções. Eu tenho levado muita solução para o prefeito, para resolver problema de coleta de lixo, para resolver problema de iluminação pública. Eu tenho levado empresários para falar com o prefeito. Há necessidade que as pessoas entendam que quando nós falamos, olha, prefeito, está mais do que na hora de acabar com esse problema do aterro. Enterrar lixo não é solução. Nós estamos criando problema para o futuro. Lixo nós temos que extinguir, nós temos que ter uma usina para queimar o lixo, transformar o lixo em resíduo que serve de adubo e que desaparece, portanto, o lixo. Não é como o aterro que fica com o lixo enterrado. Tanto que nós temos uma despesa enorme de manutenção de um aterro que nós não podemos nem mais usar. Porque ele continua dando despesa, ele continua produzindo churume, ele continua correndo o risco de desmoronar. Nós temos uma manutenção permanente. Lixo você não varre para baixo do tapete, você extingue ele. Então levei empresários lá que têm essa expertise de fazer o trabalho de eliminar o lixo através de usinas. Então eu estou cobrando, ao mesmo tempo tentando ajudar. Agora, quando a coisa demora para ser resolvida, só sobra para mim continuar cobrando. Não é? Então não há crítica do DEM pela simples crítica. Não. Existe um esforço do DEM em querer ajudar o prefeito a fazer que Bauru seja a cidade que ele prometeu que seria. Nós estamos dispostos a dar todo o nosso apoio. O que não estamos dispostos é a fingir que as coisas estão bem quando elas não estão. Que só porque nós o apoiamos, nós não podemos falar mal de coisa nenhuma, porque nós o apoiamos. Isso nós não vamos fazer. Nós o apoiamos porque acreditamos que ele tem condição e boa vontade para fazer o que ele prometeu. Mas cobramos que ele faça, insistimos que ele faça, e mais do que isso, nos pomos à disposição para ajudá-lo a fazer. Nós estamos do lado dele para ele realmente fazer de Bauru a cidade que todos nós queremos que Bauru seja. Esse é o vereador José Roberto Segala, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Obrigada, doutor Segala. Eu que agradeço, como sempre. Nós agradecemos também a sua sintonia aqui conosco. Lembrando que essa entrevista vai ao ar nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital e também pela Rádio Câmara nos 93.9 FM. Acompanhe a nossa programação. Até a próxima.